Muito bem, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. E esse dia de terça-feira, que segundo falam é o dia do amigo, que você possa nesse dia se sentir dentro do teu círculo de amizade. Todos nós temos o nosso círculo de amizade, né? Alguns têm um círculo de amizade maior, outros são mais restritos. Na verdade, nos nossos relacionamentos de amizade, eu entendo que alguns são mais seletivos, alguns são mais, diria, criteriosos nas suas amizades, né? Às vezes selecionam a sua amizade com mais rigor. Muitas vezes são introvertidos, né? São mais introvertidos, não são tão expansivos, não tem tantas amizades assim. Mas que Deus, nesse dia, possa estar contigo e que você possa contar com a amizade de muitas pessoas. Que você possa ter a graça de, dentro da tua família, teus amigos, teus irmãos em Cristo, encontrar amigos nos quais você possa dividir a vida, porque o fardo da vida é muito pesado para a gente dividir muitas vezes sozinho. Mas entre todos os amigos que temos, o dia que nós encontramos Jesus, nós encontramos o melhor amigo. E o melhor amigo é o Espírito Santo. Lá em João 14:16 diz que eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias. O melhor amigo é aquele que está disponível para nós quando nós precisamos. Às vezes nós temos um amigo nos momentos difíceis e a gente não consegue contatar ele está ocupado com as coisas dele. O bom amigo não é aquele que você, quando precisa, passa uma mensagem de manhã e ele responde daqui a 2, 3 dias. Um bom amigo não é aquele que responde apenas com um ok, tudo bem, tranquilo. O bom amigo não é aquele que te responde, olha, tudo vai dar certo, nem te preocupa. O bom amigo é aquele que se preocupa como você está e quer saber como você está enfrentando as suas dificuldades, qual é o momento da tua vida. Bom amigo é aquele que te abraça, aquele que larga suas coisas e se preocupa contigo. E nós agora estamos vendo isso no enfoque de nós termos amigos, mas certamente também nós representamos amizade para alguém. Então, nesse sentimento de empatia, que é a amizade, que a gente possa também ser bons amigos, que a gente possa, às vezes, largar as nossas coisas para atender pessoas, às vezes nos importar mais, porque às vezes os problemas dos outros parecem que são pequenos. A gente sabe, mas isso é uma bobagem. Isto é algo que é uma tempestade em copo d'água. Mas quando nós somos amigos de alguém, nós nos importamos. Mas a gente, dentre todos os amigos, nesse dia, abraçando a todos, eu quero mais uma vez destacar e que você guarde no teu coração que o nosso melhor amigo é o Espírito Santo. Jesus Cristo disse, eu enviarei o amigo, o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias. Enviarei outro Consolador. É um amigo que nos consola, que está conosco, que nos fortalece, que nos conduz. É um amigo que nos ensina a palavra de Deus quando lemos e temos dificuldade. É um amigo que nos abraça quando a gente está triste, está cansado, está magoado, está meio desanimado. Ele é o que nos consola quando nós temos perdas. E ele é o que nos conduz para dias melhores. Então, que o Espírito Santo esteja com você nesse dia do amigo, e que o Espírito Santo seja o teu melhor amigo, que você aprenda a buscá-lo como amigo, uma pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, quanto tantos acreditam que seja. A gente não pode ser amigo de uma energia, de uma força, de um combustível. A gente é amigo, a amizade, ela é entre pessoas. E o Espírito Santo pode ser nosso amigo porque ele é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. Poxa, mas então
a Angélica, o Cláudio, a Marisete, a Bianca, o pessoal todo que se conecta agora neste momento. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma leitura de 2 Tessalonicenses no capítulo 1. Mas estamos falando um pouquinho da importância do Espírito Santo na nossa vida como amigo, como pessoa do Espírito Santo. E na Trindade nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje a configuração dos céus nessa Trindade, ela nos apresenta Deus Pai Todo-Poderoso, na glória, no grande trono, nos céus. À direita de Deus Pai está Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a este mundo e que deu a sua vida por nós, mas hoje ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. E sempre é muito importante a gente entender que até Jesus voltar ele está intercedendo por nós. Então quando a gente é um pouco injustiçado, quando a gente está um pouco abatido, quando a gente está tentando nos defender, a gente tem que entender que tem alguém que zela por nós, alguém que intercede por nós, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. É o que nos defende, é o que nos guarda, é o que nos leva pela mão, é o que nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, o amigo Espírito Santo, ele é o que está agora na terra, enviado por Deus, pela pessoa de Jesus, porque agora é o tempo, é a dispensação da graça, é a aliança, a nova aliança. E dentro desse tempo, dentro dessa dispensação, o Espírito Santo é enviado à terra para ser o nosso amigo, nosso companheiro. E a gente poderia recorrer a tantos outros amigos e tantos companheiros, mas o Espírito Santo é algo especial na nossa vida, e assim eu me sinto, e assim eu espero que você se sinta abraçado nesse dia, não sei o horário que você estará assistindo, se pela manhã, à tarde ou à noite, e talvez você não seja uma pessoa que tem um grande círculo de amizade, dessas amizades mais sinceras, né? Todos nós conhecemos muita gente, temos muitos colegas, irmãos em Cristo, uma série de pessoas que nos rodeiam, família, mas na verdade muitas vezes a gente está carente de uma amizade profunda e sincera. E eu tenho falado, Deus tem tocado no meu coração nessa questão da intimidade com Deus, da nossa intimidade com o Espírito Santo. São dias de nós abrirmos o coração e termos uma intimidade profunda com Deus. E é a melhor intimidade que possamos expressar e receber na nossa vida o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo te abençoe e te guarde nesse dia. Hoje nós estamos começando a fazer a nossa porção, ler a nossa porção bíblica em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo quando ele estava em Corinto. Ele escreveu a primeira carta, nós já lemos toda a primeira carta, e a primeira carta ela termina com Paulo escrevendo sobre a doutrina escatológica, da volta de Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre como seria, como aquela igreja, e até todos nós devemos nos preparar para ela. Bom dia, Cláudio, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Passou um tempo e foi necessário Paulo sentar novamente e escrever uma carta para aquela igreja, porque aconteceu alguma coisa. Depois que eles receberam a primeira carta, até a segunda carta, aconteceu uma coisa que foi interessante. Eles receberam aquela carta e eles não entenderam muito bem sobre a volta de Jesus, sobre o dia do Senhor. E eles começaram a entender que Jesus viria certamente naqueles dias. É como que o Senhor viu, eles entendiam que Jesus viria, de acordo com o que Paulo tinha escrito na primeira carta, que Jesus viria daí a uma semana, daí a 15 dias, daí a um mês. E aí eles tomaram então a decisão de abandonar seu trabalho, abandonar sua vida e se dedicar apenas à vida espiritual. Imagina se eu ou alguém, e você nunca deve acreditar nisso, seja lá quem for que diga que Jesus está voltando semana que vem, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, porque a palavra nos fala que nem os anjos do céu, nem o próprio Senhor Jesus sabe, mas somente Deus Pai, o dia da volta de Jesus. Mas naqueles dias eles entenderam que seria daqui a poucos dias. Agora imagina se eu e você entendesse isso hoje, que Jesus fosse voltar tipo o ano que vem, tipo final deste ano. O que eu e você faríamos? Nós não daríamos mais importância
para a nossa vida diária, para a nossa família, para nossas coisas, porque agora o mais importante era se preparar espiritualmente para logo receber o Senhor Jesus Cristo. E naqueles dias, então, aquela igreja, ela largou dos seus afazeres, das suas coisas, e começaram a se dedicar única e exclusivamente à vida espiritual. Bom dia, Ana Eulária, lá em Santa Vitória do Palmar, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E eles começaram a se dedicar. E foi necessário Paulo, então, escrever um pouco mais sobre a importância de nós estarmos atentos para a volta de Jesus, mas nós cuidarmos do nosso dia a dia, da nossa vida. A nossa vida espiritual, um dia estar na glória com o Senhor, é algo que deve estar dentro do nosso coração. Ao olharmos para o futuro, que pode ser longínquo, pode ser médio tempo, ou pode ser em curto prazo. O dia que nós partirmos dessa vida, para a eternidade. Mas até então, o Senhor nos coloca neste mundo com algumas missões que nós temos. Uma delas é ser bênção onde nós estivermos. A levarmos a palavra de Deus, não apenas de cima do altar, pregando, ministrando, enfim, mas na nossa vida, e que pessoas precisam ser alcançadas pelo grande amor de Deus. E se nós ficarmos preocupados apenas com a volta do Senhor, ou o dia que estivermos lá com Ele, não daremos conta nesse equilíbrio que devemos ter, de cuidar da nossa vida, ser bom pai, bom mãe, bom filho, sermos bons cristãos que levam a palavra de Deus. Então eu vou aqui no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses 2, que começa essa carta. Eu vou ler exatamente a apresentação que Paulo faz aqui. Versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, a parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele começa a escrever sobre o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor, a despeito das perseguições que se levantavam naquele tempo. E as perseguições, elas nos incomodam. Quando somos perseguidos pelo inimigo ou por toda sorte de situação, aquele que é perseguido, ele enfrenta o seu perseguidor e ele se defende. Uma pessoa que é perseguida, ela perde um pouco do seu comodismo, Então, a igreja enfrentava uma perseguição naqueles dias. Versículo 3, sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é a razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um aumenta de uns para com os outros. Que coisa maravilhosa naqueles dias, que Paulo podia encontrar naquela igreja duas coisas. A fé dele crescer, quando ele bota a palavra muitíssimo, não era pouca coisa, é que a fé daquele povo, ela crescia sobrenaturalmente. E nós precisamos nesses dias que a nossa fé, ela cresça, mas não é cresça um pouquinho. Não é que ela oscile, que uns dias nós estamos com muita fé e outros dias a gente já está meia boca. Nós precisamos ter a fé que os tessalonicenses tinham naqueles dias, que a nossa fé cresça muitíssimo. É o que Paulo fala. Que a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um aumenta de um para com os outros. O nível do amor cristão, ele deve aumentar muito nos seus relacionamentos interpessoais, uns para com os outros. Hoje é um dia apropriado, porque alguém criou o dia do amigo, e o amigo fala de amizade, fala de amor entre pessoas, amor desinteressado, amor da amizade, amor fraternal. E o amor da igreja de Tessalônica, ela crescia, eles tinham muita fé e muito amor, porque normalmente a fé, quando a fé cresce, o amor cresce. Não é possível que a fé cresça, e uma igreja que cresça na fé, ela diminui em amor. É uma pessoa que não ame, que não se entregue, que não sirva. A marca do amor é o serviço. Quando eu amo alguém, eu quero servir, eu quero, de alguma maneira, atender aquela pessoa. Isso tem muito a ver com uma amizade sincera. Porém, mas eu tenho muita fé, a minha fé é muito forte, eu creio no milagre, no mover sobrenatural, eu creio que Deus pode intervir sobrenaturalmente, eu tenho muita fé que Deus pode realizar muitas coisas, mas quando a minha fé cresce, necessariamente o amor cresce junto. Porque a fé respaldada ou colocada em Jesus, e Jesus é amor, não tem como eu fortalecer a minha fé e diminuir o meu amor. O amor, ele alavanca a fé, e naturalmente a fé também faz com que o nosso amor aumente. É isso que Paulo encontrava naquela igreja.
De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos em seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus faça dignos da sua vocação, cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em suma, o que Paulo escreve nessa carta é que Jesus está voltando, mas que a preocupação agora não é o olhar. É como se estivesse chegando o tempo do resgate da igreja. Imagina você à espera do ônibus, à espera do transporte, à espera do trem. E você fica, e esse ônibus pode demorar um pouco. Você precisa cuidar da tua vida, dos teus afazeres. Você precisa cuidar do teu dia a dia. A melhor forma de esperarmos Jesus Cristo é cuidarmos da nossa vida, primeiramente, porque ninguém consegue cuidar, atender ou servir alguém se não estiver bem. Isso eu posso e falo, e Deus toca no meu coração. Ninguém dá o que não tem. Então, se você quiser falar de fé, trate de aumentar a tua fé, trate de restabelecer a tua fé. Se você quiser levar a fé de Jesus, primeiro faça com que tua fé cresça. Busque motivos ou maneiras de crescer a tua fé. E a delas eu ouvi a palavra de Deus, Romanos 10:17, a gente já falou sobre isso aqui. Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para eu falar de fé, eu tenho que fortalecer minha fé. Para eu falar de amor, eu tenho que ter um amor no coração. Então, antes de eu pensar em atender pessoas, em cuidar de pessoas, eu tenho que cuidar um pouco do meu interior. Quando a gente fala assim, a gente não deve cuidar da vida dos outros, cuidar de julgar pessoas, de estar interessado pelo que as pessoas estão vivendo, apenas por uma questão de curiosidade. Mas a gente deve sim, a gente foi chamado para cuidar no sentido de dar carinho, de dar respaldo, de dar suporte para as pessoas. A igreja de Cristo, ela só está aqui, a Elza Maria, a Daiane, lá do 68 que entraram, ela só está aqui para dar respaldo e suporte aos perdidos. Então, nós abrimos nossas igrejas, nós funcionamos, nós nos movemos em Deus para cuidar de pessoas que precisam. Mas antes de cuidar dessas pessoas, nós temos que cuidar de nós, da nossa vida espiritual e até a vida física e da nossa alma. Pessoas com problemas emocionais, se você tem problemas emocionais, você precisa do Espírito Santo, que você busque em Deus ter a tua vida emocional sanada. Não tem como você cuidar da vida emocional dos outros se você está vivendo um distúrbio emocional na tua vida. Se a tua alma ela está inquieta, sentimentos que ainda sufocam o teu coração. Precisamos tratar isso. Se você tem dificuldades, grandes dificuldades na tua vida financeira, você vai ter dificuldade de atender outras pessoas. Como é que você vai, vendo uma pessoa passar necessidade, vai levar o alimento se você muitas vezes está com dificuldade para ter na tua casa? Então, é um tempo que Deus nos chama, e Paulo escreveu isso à igreja em Tessalônica, Jesus está voltando. Mas você deve cuidar da tua vida. E eu devo cuidar da minha vida, de tratar a minha vida espiritual, o meu corpo físico, porque pessoas doentes não conseguem ajudar ninguém. Uma pessoa que está enferma, que está de acamada, que está com um problema sério, ela não consegue sair para ajudar alguém, ela precisa ser ajudada.
Então o Senhor nos dá saúde física, emocionalmente e espiritualmente, e nos fortalece. E quando nós estamos bem, graças a Deus estamos bem, para que a gente saia, não importa o tempo, não importa a hora, o momento, para servir pessoas. Esse é o trabalho da igreja. Eu espero que nesse dia, nesse tempo, você esteja muito bem de saúde física, emocional e espiritualmente. Se você está pronto para levar o Evangelho de Cristo, e você não deve deixar para outro dia, não. Porém, se hoje você se sente, está enfermo no teu corpo físico, está com problemas, distúrbios emocionais, problemas emocionais, existenciais ou espirituais, vamos buscar em Deus a força do seu poder para nos sarar. E dizer: Senhor, eis-me aqui, me cuida da minha vida, me sara, porque eu quero me levantar para servir os outros. Se eu não consigo servir alguém com crises emocionais, com problemas de depressão, tristeza, problemas existenciais, eu preciso me fortalecer para que eu possa levar a palavra. Mas Jesus está voltando, eu vou ficar agora aguardando Ele na minha casa, na igreja, porque a qualquer momento Ele volta. Sim, a qualquer momento Ele volta, mas Ele não quer que a gente aguarde parado. A palavra nos fala que nos últimos dias o Evangelho do Reino seria pregado sobre toda a terra, e aí viria o fim. Como o Senhor Jesus não envia os anjos dele para pregar o Evangelho, como o Senhor Jesus não envia o Espírito Santo para pregar o Evangelho, ele precisa de aqueles que o aceitam como Salvador para levar esse Evangelho. Então eu e você temos uma missão final, a última missão neste mundo, de levar o Evangelho. O Evangelho não se leva apenas fazendo pregações longas, mensagens profundas, mas se leva com fé e amor. É isso que Paulo está escrevendo. E assim eu acabo a primeira leitura, a leitura do primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. Eu convido você a ler com calma depois, escrita por Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, falando primeiro, ressaltando como a fé deles havia crescido tão grandemente, o amor deles um para com os outros aumentava. Eu busco em Deus, Dona Lina, Vera Troca e todos que entraram, que já estão conectados, eu busco em Deus todos os dias que nós, como igreja, a minha congregação, a nossa congregação, que ela cresça em fé e em amor. Se nós crescermos em fé e amor, nós estamos preparados para cumprir o ID de Jesus. Então vamos orar nessa manhã para que Deus te restabeleça, te abençoe, te guarde, te fortaleça, e que o amigo Espírito Santo esteja contigo nesse dia do amigo, que você se sinta abraçado por ele. Senhor, eu te agradeço por essa manhã gloriosa, por esse tempo que tu nos dá, por esse dia em que lembramos quão grande e quão importante é a tua amizade conosco através do Espírito Santo. Estamos abertos, Senhor Jesus, para ser tratados por ti. Queremos ser tratados por ti, e tu guarde a vida de cada um, física, mental e espiritualmente. Em o nome de Jesus, repreendemos todo espírito de enfermidade que possa haver na parte física de cada um dos teus filhos, que estão dispostos, Senhor Jesus, e se colocam à tua disposição. Eu também peço, Senhor Jesus, aqueles que vivem um momento emocional difícil, conturbado, que tu tire todo o sentimento ruim, toda a tristeza, toda a amargura, toda a opressão, todo o ódio, revolta, inveja, orgulho, vaidade, as coisas todas que nos desestabilizam emocionalmente e espiritualmente, que o poder do inferno, do mal, não tem autoridade sobre a vida dos teus filhos. Fortalece a vida de cada um nesse dia, que possamos fluir, como diz a tua palavra que lemos, possamos ter muitíssima fé e um grande amor uns para com os outros, para cumprir o ID nesses dias que esperamos a tua volta, Senhor. Alcança a vida de cada um em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amados, amanhã, 11h30 da manhã, a gente vai meditar no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que vai tratar muito sobre essa questão de viver a nossa vida diária enquanto esperamos a volta de Jesus, e de como nós podemos representar melhor o Evangelho de Cristo na face da terra, o testemunho da igreja. O capítulo 2, falamos hoje do testemunho da igreja, e aqui vai falar um pouquinho mais sobre a volta de Jesus, esclarecendo alguns pontos que não ficaram bem tão claros, assim para aquela igreja na primeira carta, e agora na segunda carta nós estamos aprendendo.
desejando a você um grande dia do amigo, que você possa ter muitos amigos, que você, ainda que não tenha tantos, mas os poucos que você tem, valorize, porque a amizade sincera nos nossos dias está bem difícil, mas tem muitos que Deus tem preparado para nós. Especialmente o amigo Espírito Santo esteja com você. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Uma grande final de terça-feira.